Pai Santo, eis aqui a Tua palavra, eis aqui também o pregador da Tua palavra. Permita-me falar tão somente aquilo que está no Teu coração, Senhor. Permita ser boca do Senhor aqui na terra. Assim eu oro em nome de Jesus. Amém. Jesus, ele estava percorrendo alguns lugares. Em determinado momento, Jesus se cansou. Alguns teólogos dizem que ali de fato Jesus cansou fisicamente. O corpo dele já estava ali anunciando alguns desgastes naturais. Alguns outros dizem que pela falta de comida, inúmeras passagens bíblicas mostram que Jesus ele se entregava completamente, não apenas em parte. E mesmo algumas discípulas que o sustentavam, isso, repito, discípulas, as mulheres que faziam esse sustento de Jesus, ainda assim, não por falta de comida e nem de bebida, mas por opção e também por dedicação, por vezes não poucas, Jesus passava o dia inteiro sem se alimentar. E quando chegava a noite, em que os discípulos se reuniam e iam conversar com ele, comum era Jesus se retirar para alguns lugares e dedicar um tempo ainda maior de oração. E ele, por vezes não poucas, dizia: a minha comida e minha bebida é fazer a vontade do Pai. Pode ser que Jesus estivesse se dedicando tanto àquela situação, na propagação do Evangelho, porque sabia que ele teria apenas 3 anos ministeriais e que ele deveria formar pessoas que iriam levar aquilo que ele estava anunciando em gerações e gerações. Pode ser, então, que a sua dedicação, o deixar de comer, o deixar de beber, o se gastar para a obra, tinha a ver com a prioridade dele. Tinha a ver, em segundo lugar, com aquilo que ele entendia como reino de Deus. Em terceiro lugar, talvez estivesse Jesus ensinando para os seus discípulos que na labuta do Senhor, na obra do Senhor, por vezes não poucas, nós nos gastaríamos ao ponto de fato de entrarmos em algumas vezes em verdadeiros cansaços, não apenas corpóreos, mas também na alma. E Jesus, diante desse contexto, ele vai até um determinado lugar, mas dizem ainda alguns estudiosos que quando Jesus se cansou, na verdade, pode ser que Jesus, naquele momento, estava cansado do pecado da humanidade. Por ele se dedicar tanto, por ele se entregar tanto, por ele fazer tanto, e parece que as pessoas não estavam ali dando o retorno necessário, o feedback necessário. E por isso ele estava se sentindo cansado. Alguns pregadores de liderança conseguem trazer esse texto e apontar o seguinte, por vezes não poucas: pais, mães, cônjuges, líderes, pastores, pastoras, missionários, evangelistas, presbíteros, pessoas comuns que se dedicam, às vezes ficam cansados, pois estão entregando tanto, estão renunciando tanto, estão investindo tanto, e parece que a coisa não anda, a coisa não vai, a coisa não toma o rumo. E esses líderes pontuam o seguinte: parece que esse contexto dá essa possibilidade, pois na maioria das vezes os discípulos sempre estavam do lado de Jesus, mas naquele momento eles entendiam que tinham que comprar alimentos, e Jesus que optou em ficar naquele lugar. Era como se Jesus estivesse dizendo: eu preciso de um tempo sozinho. Isso que dizem os coaches, isso que dizem os líderes dos líderes, mas tem uma terceira percepção aqui que eu amo, em particular, eu amo.
que Jesus sabia que os discípulos estavam bem cuidados. Ele sabia que as multidões não apenas o seguiram, mas continuariam o seguindo. Mas tinha uma pessoa que precisava ouvir do Evangelho da graça de Deus. E como um bom pastor, deixa as ovelhas saudáveis em determinado lugar e vai atrás daquela ovelha que está perdida. Jesus vai até aquele poço, Jesus vai até aquele lugar, Jesus fica sentado naquele lugar. A Bíblia diz que já estava tarde, não de manhã, mas à tarde. E só quem ia no poço à tarde eram pessoas que não conseguiam estar com outras pessoas pela manhã. E aí entra uma linha maravilhosa aqui. Porque eram pessoas, entre aspas, que quando iam à tarde, quando o sol estava mais escaldante, por que não ir de manhã? Porque à tarde, essas pessoas não tinham que se submeter às acusações de outras pessoas. E elas optavam em ir à tarde, porque elas precisavam sobreviver. Mas por que não ir de manhã? Porque se elas fossem de manhã, talvez falariam, já vai uma pecadora ali. Eu vou ficar aqui, nesse poço com essa pecadora? Você tem que morrer. Beber água para quê? Água é para quem é de boa. Água é para quem faz tudo direitinho. Água é para quem nunca xingou. Água é para quem nunca bebeu. Água é para quem nunca fumou. Água é para quem é crente desde nascença. E a gente às vezes percebe, pela nossa visão de vida, que as coisas boas de Deus é só para aqueles que têm uma roupa de pessoas boas. Esquece que até o ímpio precisa comer e beber. Até o pecador precisa encher a barriga. Provérbios vem dizendo muito bem isso. Quem lembra dos pobres faz boa coisa. Falei isso aqui semana passada. Aquela mulher ia naquele lugar ao meio-dia, se esforçando ainda mais, porque ela estava disposta a trabalhar ainda mais, mas ela não estava mais disposta, ou ela não recebia a oportunidade de trabalhar em um momento menos pesaroso. É que duas coisas se destacam nessa introdução. Primeiro, o pecado sempre nos submete a uma caminhada mais pesada. A gente pode achar que está tudo maravilhoso, mas a caminhada fica mais pesada. Fica mais difícil. Fica mais complicado. A gente acha que vai dar tudo certo, mas a nossa consciência nos denuncia. Comemos do fruto. Vem a voz de Deus no meio do jardim. Onde tu estás? Estou escondido. Por quê? Vocês comeram do fruto, né? Mas ninguém... Varou. Tá no pecado, né? Eu não queria fazer piada hoje, total sério hoje. Poxa vida. Meu pai do céu. Meu Deus. O pecado, ele sempre traz mais peso. Não estou dizendo sobre aqueles que rejeitam outros. Estou falando sobre a nossa posição. Eu amo quando Paulo diz, quando vamos pegar da ceia, que precisamos fazer uma análise de nós mesmos. Eu, em particular, eu nunca, como pastor, eu nunca inspirei ninguém a deixar de tomar ceia, porque pode estar em alguma situação complicada. Eu sempre inspirei a deixar a situação complicada e continuar tomando da ceia. Mas essa consciência precisa ser algo que venha nos nortear.
Às vezes um atalho, como diz no livro do Peregrino, nos leva totalmente para longe da vontade de Deus. Eu quando venho para cá, e na maioria das vezes eu estou com muito atarefado, quando eu estiver orando, oro pelo pastor. A agenda cada vez mais pesada. E às vezes eu saio assim, faltando minutos para estar aqui. E por vezes não poucas, às vezes eu corto caminho na vinda. Aí esses dias eu cortei caminho vindo para cá na vinda, mas na noite, eu saí daqui muito tarde. Aí eu pensei assim, eu posso cortar caminho e chegar mais rápido. Aí veio assim na minha cabeça, mas é melhor ir pelo lugar seguro e pegar o caminho mais longo. Às vezes nós queremos cortar caminhos. Nós queremos cortar caminhos no namoro. Nós queremos cortar caminhos no noivado, no casamento, nos negócios. Irmãos que são comerciantes, eu nem sempre acertei na vida, mas depois que eu entendi o que é certo, não dá para errar mais. Entenda bem, se oferecerem atalhos, rejeitem. Rejeitem. Nós não podemos apagar o nosso passado, mas nós podemos trilhar caminhos perfeitos para o futuro. Não aceite suborno, não aceite corrupção, não aceite ajudinha. Seja na sua palavra, nos seus lábios se ensinam não. Se você vê alguma coisa errada, não fique sobre o muro. Se você não pode falar, fique calado, mas se perguntar a sua posição, fale a sua posição conforme o Evangelho, isso está errado. Pecado não é apenas aquele que faz, é aquele também que se omite. É fato que o próprio sábio disse, não seja demasiadamente justo e nem demasiadamente ímpio. O que ele está dizendo é, não seja um santarrão, mas também não seja um pecador. Se você sabe da verdade, fique na sua no mínimo. Mas se pedirem o porquê daquilo que você crê, fale. Corrija. O pecado sempre nos deixa pegando água ao meio-dia, sol escaldante, complicado. Segundo ponto, o pecado sempre gera rejeição. Sempre gera rejeição. Como pastor, eu sinceramente eu aprendi a não gostar, né? Primeiro, desde quando assumi a igreja, eu acho que foram pouquíssimas vezes que eu tive que trazer problemas aqui para o altar e eu nunca expus os problemas das pessoas no altar. Sempre, tem um problema aqui que eu não queria estar tratando, mas não dá, eu preciso tomar uma decisão. Mas qual o problema? Depois no particular a gente fala. Mas nunca ninguém vê no particular, é igual aquela coisa. A fofoca, ela só cresce se houver uma boca que fala. A fofoca morre quando chega no ouvido de uma pessoa justa e honesta. Quem é espiritual, quando alguém vai fazer uma fofoca para ela, ela fica assim, sim, ok, tá ok, vamos orar? Aí passa um dia, 2 dias, a pessoa fala, você falou com fulano de tal? Eu falei, não sabia que era para falar. Por quê? Porque morreu comigo. Talvez você só queira desabafar. Agora, o que cabe à vida da pessoa não me cabe. Eu não sou Van Helsing do pecado de ninguém, filho. Cada um responderá diante de Deus das suas atividades. Quem caça monstro é Van Helsing. Eu não sou o pastor Diego. Mas é de fato que o pecado acaba gerando, às vezes, rejeição. É tão ruim isso. Não deveria ser assim. Tiago, não deveria ser assim. Porque quem se olha no espelho, sabe que só é salvo pela misericórdia e bondade do Senhor. Talvez as atitudes que cometem não sejam atitudes vexatórias,
Mas quem nunca, no seu particular, pensou coisas erradas? Eu gosto de trazer essa reflexão. E se uma tela subisse na nossa cabeça e expressasse, ou melhor, demonstrasse todos os pensamentos que temos no dia inteiro, será que o nosso casamento resistiria? Será que o nosso ministério resistiria? Será que o nosso orgulho permaneceria de pé ou sobre os pés? Pode ser que por isso Paulo disse que nós não deveríamos julgar ninguém, por isso que talvez Jesus disse em Mateus 6 que nós não deveríamos julgar ninguém antes de tirar a trave de alguém, tire a sua, e Jesus põe isso como sendo, se você for exemplo de uma alta análise, outros te seguirão nessa mesma alta análise, e se hoje estão pecando, amanhã não pecarão mais, mas faça o teu papel. Mas nós temos uma tendência incrível, e essa mulher estava vivendo isso, recebendo as rejeições. Quantas pessoas são rejeitadas por causa de tropeços, por causa de palavras, por causa de atos? A correção é devida, mas a rejeição não é uma coisa boa. Eu não sei se você concorda ou não comigo, então só ouça, se não é falar, fala comigo, mas dessa vez só ouça. A rejeição não é uma coisa boa. Diante dessa introdução, me permita aqui pontuar quatro percepções que eu tenho desse texto. Primeira percepção, essa mulher estava trabalhando, João capítulo 4, versículo de número 7. Ela estava trabalhando e trabalhando, fala assim, trabalhando muito. Trabalhando muito. Moisés encontrou a sua esposa também ali cuidando das coisas do seu pai, também com o cântaro na mão. Se nós olharmos bem, a esposa de Isaac, que se chamava Rebeca, também uma das qualidades que foram descritas, que a colocava no patamar, que isso, né? Irmão Sérgio Drummond, estou tão feliz do senhor estar aqui hoje, de verdade. Irmã Sônia também. Mas olha só, Isaac estava num patamar que o pai falou, não pode ser qualquer uma. Tem que estar também no mesmo patamar. E há de convir que Isaac era um bom trabalhador. Tinha pessoas que estavam ali sobre a liderança do pai e logo também sobre a liderança dele. Mas aquilo que ele tinha que para fazer é mais ou menos assim. O casal quer crescer, um está trabalhando demais e o outro não gosta de trabalhar, vai dar bom? O casal quer crescer, um gosta de planejar, o outro não está nem para o planejamento, vai dar bom? O casal quer crescer, um tem visão do futuro, o outro só fala do passado, vai dar bom? Um está falando assim, quando nós chegarmos lá, o outro está falando assim, por causa daquilo que você fez. Alinhamento. Mas veja bem, essa mulher, aleluia, ela estava trabalhando meio-dia porque foi submetida a isso. Gravem isso, porque ela tinha, quem pegava da água ao meio-dia, em primeiro lugar, ela precisava sobreviver. Segundo lugar, precisava cuidar das coisas da casa. Terceiro lugar, mesmo sendo rejeitada, ela continuava fazendo o que precisava fazer. Agora vira para o teu irmão e fala, mesmo com BOs, continue fazendo o que você precisa fazer. Ela estava trabalhando. Ela estava de novo, ela estava. A dor vem, continue trabalhando. O sofrimento vem, continua fazendo o que você tem que fazer. A rejeição chega, continue fazendo o que você precisa fazer. Vá com seu cântaro pegar a água do seu dia.
Vai buscar sua sobrevivência. Vai buscar aquilo que é necessário para o cuidado do seu lar. Vá mesmo que seja sozinha. Vá mesmo que tenha que se esforçar ainda mais. Mas eu já fiz tanto, eu já trabalhei tanto, faz um pouquinho mais. E isso não é uma mensagem de autoajuda. Isto, sem sombra de dúvida, é um texto da ajuda que vem do alto. Olha, eu aprendi uma coisa semana passada. Em todo o livro de Josué, nenhuma das palavras que Deus falou para Josué foi: desista. Você já viu Jesus falar alguma coisa para o outro? Desista. Já falou? Já viu? Desista. 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 Jesus fala: tem de bom ânimo, vai lá, toca o barco, levanta, dá 3 tapas na cara. Não falou não, essa palavra é minha. Dá 3 tapas na cara, lava o teu rosto, tenha bom ânimo, tenha força, não te atemorize, vai para cima, o exército é grande, mas estou contigo, reaja, não fique parado, vai pegar o cântaro e vai tirar a sua água do dia. Ela estava trabalhando. E Jesus estava lá observando. É lindo isso. Silvinha, que prazer revê-la hoje. Muitos anos atrás, o meu amigo seminarista pregando, a gente tinha que pregar em 5 minutos. E meu amigo na sala de aula falou assim: eu quero falar de Gideão. Aí o professor falou assim: pode falar de Gideão. Ele falou: em primeiro lugar, o professor falou: pode falar. Deus chamou Gideão porque ele não era um desocupado. Aí ele virou para os seminaristas e falou assim: não sejam desocupados. Vai procurar o que fazer. Independente, veja bem, o ser humano sempre trabalha. Às vezes ele não tem emprego, mas trabalhar ele sempre está trabalhando. Entenderam isso aqui? Trabalhar ele sempre trabalha. Trabalha em casa, trabalha fora de casa. Às vezes é onerado, emprego. Mas trabalhar, todos nós temos que trabalhar. E Jesus está observando. Pode ser que Jesus estivesse observando o esforço daquela mulher, a perseverança daquela mulher, a entrega daquela mulher, o zelo daquela mulher, a responsabilidade daquela mulher. Pode ser que Jesus estava ali, e ele estava justamente naquele lugar, porque ele sabia que naquela hora, aquela mulher chegaria naquele lugar. Os discípulos não poderiam estar perto, porque os discípulos seriam uns dos que iriam rejeitá-la, por isso que ele tinha que estar sozinho. Ele tinha que ter uma conversa aberta com ela. Isso de fato acontece, mais abaixo a gente vai entender isso. Era só ele com aquela pessoa. Por isso que às vezes um bocado de gente sai da sua vida. Ainda mais quando alguém cai. Se você conhece alguém que cai, e se a pessoa fala assim: todo mundo me rejeitou, fala assim: é porque Jesus quis isso, porque ele quer tratar você pessoalmente. Porque se alguém chegar, só vai te ferir. Você primeiro precisa ser curado. Com a sua cura, quando alguém tentar jogar uma pedra, você falar: estou com a couraça da justiça, eu vou seguir minha vida, errei, foi isso, estou arrependido, mas a vida que segue, vamos trabalhar. Jesus estava ali. Segunda percepção que tem sobre o texto, essa mulher estava trabalhando, mas olha que coisa incrível, é possível nós estarmos em nossa atividade, Vanessa, mas ainda assim vivermos uma vida desorganizada. João capítulo 4, versículo de número 16, 18, Jesus inicia uma conversa com ela, e aí Jesus diz assim: chama o teu marido, vem, fala para ele vir aqui. Aí ela diz assim: eu não tenho marido. Aí Jesus responde para ela: dissestes bem, não tenho marido, porque você já teve 5, e o que você tem não é? Meu Deus!
Fala assim comigo, é forte. Você está entendendo por que ela estava lá agora, no meio da tarde, pegando água? Gravem isso. Os homens julgam, mas o pecado também gera no nosso coração um desejo de isolamento. E a gente fala assim, ninguém quer me ver mesmo, ninguém quer falar comigo, mas na verdade nós estamos, fugindo. Mas não tem problema não, Jesus está sentado na rocha, está esperando, Ele sabe onde você tem que ir buscar o teu sustento, e Ele, meu Deus, forte mais isso, Ele fica lá, no lugar do teu sustento, onde você não pode fugir. Ele libera todos os discípulos porque Ele quer ter uma conversa pessoal contigo. Alguns dessa geração cheia de mimimi poderia dizer, já está Jesus julgando aquela pobre mulher, olha, Jesus está acusando, olha, a gente tem que amar do jeito que está. Jesus não, Jesus ama do jeito que está, mas para sarar uma ferida, às vezes tem que abri-la. Irmã Sônia trabalhou na saúde por muitos anos. Quantas pessoas, talvez que a senhora tenha visto, que se machucaram e achando que estava bem, mas infeccionou, tiveram que tirar toda aquela capa infeccionada, abrir a ferida para que o sangue normal possa trazer às células a reparação necessária. Jesus vai lá e abre a ferida daquela mulher. Ela poderia se tornar uma pessoa melindrosa, mas já vi você, Jesus tóxico. Eu faço com a minha vida o que eu quero, a vida é minha. Não tem assim isso? Não tem? Quem já ouviu essa frase? A vida é minha, faço o que eu quero. Aí Jesus olha para ela e fala, falaste bem, pelo menos você é verdadeira, faz e fala mesmo, ponto. Errada tá, mas pelo menos não é mentirosa. Encara, é isso mesmo, Jesus. Está ruim. Às vezes eu acho que Deus olhava para Davi e falava, homem segundo o meu coração, porque quando Davi tentou mentir para o Senhor e se deu mal, ele falou, de fato, Senhor, mas me leva, mas não leva meu filho. E depois daquilo ali, Davi se ajeitou com Deus, parou de mentir, sabe? Tem pessoas que erram e a culpa é de todo mundo, menos da pessoa. A culpa é do papagaio, do periquito, menos da pessoa. É porque me fizeram fazer. Fizeram? Entendi. Aí Jesus dá a senha, a mulher volta com a contrassenha. Não tenho marido. Aí Jesus vai mais profundo, rasga o coração e fala, disseste bem, com a tua vida desorganizada você teve 5 e o que tem nem seu é. Alguns olhariam para essa conversa e iriam dizer que Jesus estava ali caçoando da mulher, mas na verdade Jesus estava a corrigindo. Jesus não queria que ela continuasse vivendo daquele jeito. Sabe que lindo da história? Eu te desafio a olhar aí a Bíblia. Jesus em nenhum momento mandou ela largar o homem que não era dela. Mandou? Forte demais isso, né? Não estou dando nenhum parâmetro. E tem talvez um porquê da história. Porque a missão de Jesus ali era tirar as travas da mente dela, dos olhos dela, dos ouvidos dela. Agora, quantas atitudes de correção que tinha que tomar? Jesus estava preocupado em alcançar o coração dela, o espírito dela. As situações chegam. Pode ser que aquela mulher seja um tipo
de muitas pessoas que tentaram muito e não deram certo, não deu certo. Uma vida desorganizada, fala assim comigo, gera frustração. Segundo lugar, uma vida desorganizada, fala comigo, uma vida desorganizada gera trabalho sobressalente. Eu vou falar bem baixinho. Uma vida desorganizada também gera baixa estima. Porque a pessoa diz, eu não presto para nada. Sou terrível com isso. A Bíblia não fala se essa mulher tinha filhos ou não. Ela só fala que essa mulher tentou 5 vezes e não deu certo. E a 6ª vez não era dela. E às vezes eu me pergunto, é bem verdade que a cultura era outra. De fato, quem ia buscar água era a mulher. Mas nos dias de hoje, eu poderia aplicar assim, cadê o homem dessa história? Mesmo não sendo dela, cadê o homem dessa história que permite que essa mulher se sacrifique desse jeito? Estão comigo aqui? Parece que esse contexto, digo eu não, Senhor, e nem o contexto da palavra, nos mostra que quando não estamos em uma situação que Deus está aprovando, nós continuamos nos submetendo a situações vexatórias. Nós nunca nos sentimos completos. Nós nunca nos sentimos completos. Pessoas às vezes estão procurando profissões e perguntam, qual é a melhor profissão para a minha vida? Aquela que Deus já designou para você. Mas elas vão para o chat GPT, site GPT, diga qual é o meu futuro. Essa mulher demonstra que a vida dela estava desorganizada. Mas é interessante que Jesus chega até aquela mulher, porque na desorganização do ser humano, ele, sendo Deus, está pronto para organizar. Vira para o teu irmão e fala assim, Jesus quer organizar a sua vida. Fala assim para mim, por favor. Fala assim, pastor, Jesus quer organizar a sua vida. Aleluia, aceito Jesus, aleluia. Uma vida desorganizada traz pesos contínuos. Terceira percepção que eu tenho no texto, versículo de número 19. Jesus estabelece uma conversa com aquela mulher. João capítulo 4, 19 diz: a condenação, disse-lhe a mulher, Senhor, vejo que és profeta, só isso. Vejo que és profeta. Ali, aquela conversa que estava sem sentido, era aquele encontro, aquele bate-papo, aquele momento da fila do ônibus, da espera do metrô, da fila de pagar as compras no mercado ou na farmácia. Aquela conversa assim meio que sem sentido ganhou uma profundidade. Não era mais um lero-lero, não era mais uma conversa à toa. Agora aquela mulher compreendia que Jesus, meu Deus, isso é muito forte, Jesus estava naquele lugar por causa dela. Ela talvez olhou para o lado e falou, ele deve estar aqui por alguém, mas não. Ela poderia talvez falar, toma logo a tua água, mas ele pediu água para ela só para iniciar uma conversa, porque na verdade o que ele queria era ter, não uma conversa de lero-lero, mas uma conversa profunda com aquela mulher. Ele queria descortinar a alma daquela mulher. Eu amo tanto o Salmo 139.
Se você puder colocar pelo menos 5 versos, Kelinha, por gentileza. Não dá para ler todo. Na boa, eu estou pregando muito rápido hoje. Meu Deus do céu, vou ler tudo hoje, aleluia. Vamos ler esse negócio todo, Kelinha. Vai dando velocidade à medida que eu vou lendo, tá? Senhor, tu me sondaste, me conheces. Tu sabes o meu assentar e o meu levantar. Olha que forte, meu Deus do céu, meu Pai do céu. Eu estou com o coração pegando fogo. Tu sabes o meu assentar e o meu... E de longe entendes o meu pensamento. Cercas o meu andar e o meu deitar e conheces todos os meus caminhos. Não havendo ainda palavra na minha língua, eis que logo o Senhor tudo. Tu me cercaste por detrás e por diante, puseste sobre mim a tua mão. Tal conhecimento é para mim maravilhosíssimo, tão alto que não posso atingir. Para onde me irei do teu espírito, ou para onde fugirei da tua face? Se subir ao céu, vamos falar comigo no 3, esse verso aí? 1, 2, 3. Lá, se fizer do inferno a minha, se tomar as asas da alva, se habitar nas extremidades do mar, até ali a tua mão me guiará, a tua destra me susterá. Se disser, de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim. Meu Deus! Meu pai, muito volta ali, Kelinha, de novo. O que serve de voltar é de novo. Então, deixa eu acertar o português. Vocês podem me zoar, mas é melhor acertar e vocês falarem certo também do que ficar falando errado. Então, vamos lá. Voltando. De certo, se disser, de certo que as trevas me cobrirão, ó, minha percepção humana. Aí vem a sentença. Então, a noite será... É mais ou menos assim, eu estou vendo tudo. Estou vendo tudo. Vamos lá, Kelinha. Nem ainda as trevas me encobrem de ti, mas a noite resplandece como o dia. As trevas e a luz são para ti a mesma coisa, pois possuíste as minhas entranhas, cobriste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso fui feito. Maravilhosas são as tuas obras, e a minha alma o sabe muito bem. Os meus ossos não te foram encobertos, quando no oculto fui feito, e entretecido nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas. Que lindo isso, né? De novo, o Senhor já escreveu, e por Ele ter escrito, que as coisas vão acontecendo. Quando nem ainda uma delas havia, quão preciosos me são, ó Deus, os teus pensamentos, quão grandes são as somas deles. Se as contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo o ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falam malvadamente contra ti, os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não odeio eu, ó Senhor, aqueles que te odeiam, e não me aflijo por causa dos que se levantam contra ti? Odeio-os com ódio perfeito, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece meu coração. Prova-me e conhece
os meus pensamentos e vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho. A conversa de Jesus desnuda o coração do ser humano. Eu não sei você, mas se Jesus te encontrar na beira do poço, valorize aquele encontro, porque aquele encontro é para te restaurar e não para te destruir. Eu recebi um tempo atrás uma palavra que eu ainda estou submetendo à diante do Senhor. E uma palavra muito dura, muito dura, muito dura, muito dura. E aquilo me incomodou, porque de pronto eu sei quem sou em Deus e que faço e que como estou conduzindo determinadas coisas, mas aquilo doeu, me incomodou, da maneira como foi dita, da maneira como... E aí eu orei por um dia inteiro e eu resolvi conversar com uma determinada pessoa sobre aquilo que foi ali apontado, e conversei com essa pessoa, falei, olha, toma cuidado, no meu coração se fechou por essa palavra. E quando eu acabei de falar aquilo para aquela pessoa, não o Espírito Santo, mas a minha mente trouxe essa compreensão. Eu estou pronto para receber os benefícios de Deus e não as correções dele? E quando eu pensei desta forma, eu falei, Senhor, me parece que isso não veio de ti, mas eu vou fazer o que a Bíblia me orienta a fazer. Esperarei no Senhor. Se cumprir, veio de ti. E se não cumprir, não veio de ti. Não provarei o profeta, mas a profecia. A partir daquele momento, aquela decisão que tomei, me abriu alguns caminhos de entender que eu não posso, e não estou dizendo que foi Deus que falou comigo, quem está aqui comigo na mensagem, estão entendendo isso? Mas eu não posso achar que Deus só vai falar que tem pastos verdejantes na minha vida. Às vezes Ele pode dizer que tem batalhas chegando. A única coisa que Ele nos garante é que Ele estará conosco todos os dias da nossa vida. Nem sempre nós ouviríamos que a porta vai se abrir, às vezes ela fecha e fecha por muito tempo. Nem sempre podemos dizer que vamos comer uma carne especial, que às vezes a carne não vem, mas a hora chega. Temos que aguardar em Deus. Brincadeiras à parte, a aplicação é correta. Precisamos guardar em Deus. Nem sempre a nossa saúde vai estar perfeita, meu irmão. E a gente às vezes tem que ler Jó. Mas Deus estava com ele, e tudo indica que Jó ficou doente 60 anos. Eu nunca, eu sempre já procurei muitos livros aí, no livro Josué, está aqui, do pastor Eduardo Bortolozzi. E aí no livro ele diz, alguns estudiosos, e lendo livros estrangeiros, trouxe a compreensão que muito provavelmente Jó ficou doente cerca de 60 anos. Meu Deus, é muito tempo. Tem ideia o que é isso? E a gente às vezes está com uma gripe de 2 dias, a gente já está, Senhor, tu não lembras mais de mim? Te esqueceste do teu servo, da tua serva, sempre fui fiel. Nós estamos prontos muito para os benefícios. Eu tenho pedido ao Senhor para algumas respostas extraordinárias, mas de verdade eu não estou disposto a negociar o Evangelho. Evangelho é o todo, não parte. Eu não posso apenas apontar para o céu, eu tenho que mostrar para essas pessoas que a gente ainda está na terra. Vai ter perseguição, vai ter dificuldades, às vezes vai ter privações, mas a certeza, repito, é que Deus está conosco. Tem hora que ninguém vai nos entender, mas Deus está conosco. E temos que seguir.
Essa conversa, ela desnuda a alma desta mulher e a faz perceber que diante dela não é um simples homem. Na verdade, aquele ali só foi naquele lugar por causa dela. Jesus sempre vai até aquelas pessoas que estão com o coração quebrantadas e contritas. E é interessante que nesta passagem é que Jesus diz o texto que eu li, como versículo base, que era o mais conhecido. O Senhor procura os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. Ali era por causa de uma conversa que ele se aprofundou com ela. Onde então tem que cultuar? E aqui ou ali? Ele falou, não, ele procura, ou seja, pode estar na rua, mas ele está procurando. Me permita eu fazer então a aplicação. Jesus falou isso para aquela mulher porque ela compreendeu. Jesus falou isso para aquela mulher porque de alguma maneira aquilo que ela estava sentindo atraiu Jesus naquele lugar. Estão comigo nesse raciocínio? Tomé sentia dúvidas, dizendo, Jesus não ressuscitou. Ah, mas ressuscitou, apareceu para as Marias. Não, apareceu para os discípulos, não apareceu para mim. Aí Jesus vai, aparece pela terceira vez, está todo mundo reunido, mas quem ele mostra a mão? Quem ele mostra a mão? Tomé. Tomé, pode tocar. Toca aí, Tomé. Tem coisas que nós sentimos, olha só o que eu estou falando, não é oração. Tem coisas que nós sentimos que sobe diante do Senhor como oração. E o Senhor vai até aquele lugar. Digo eu, não o Senhor. Ela se tornou verdadeira depois do encontro com Jesus, mas me parece que ali ela já tinha compreendido o que era adoração. Jesus vai ter aquela mulher. Quarto e último. João capítulo 4, versículo de número 28 ao 29, depois do 39 ao 42. Quarta percepção, descobrindo o seu propósito. Descubra o seu propósito. Você pode falar isso comigo? 1, 2, 3. João 4, 28 a 29, em primeiro lugar, diz: Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens: Vinde, Por que aquela mulher foi nos homens e não nas mulheres? Um dia eu estava no ônibus, deixa esse versículo aí, Keila. E todo homem, quando eu andava de ônibus, esses dias eu peguei o ônibus e não sabia a passagem, me falaram que era 5,50 ou 5,40, até esqueci, 50, eu achei que era R$5, entrei no ônibus para pegar o carro aqui, no Vilar, que eu achei um absurdo pagar R$17 de Uber para eu ir sozinho. Eu falei, que nada, eu vou de ônibus ir, valorizo cada real, R$7 a mais, R$7 a mais é pão que eu compro para meus filhos dentro de casa. Eu peguei o ônibus de boa, mas muito tempo que eu não andava de ônibus, que vergonha que eu passei, porque eu dei 5 para o homem, e aí tinha um papel assim, agora é 5,50. E eu peguei a carteira. Vocês sabem que homem ou trabalhador não tem dinheiro, né? Sabe disso, né? Aí eu falei assim, moço, tu aceita Pix? Eu não sabia. Falei, vai que tinha mudado, de repente ia falar flores, arroba tal, vou fazer na hora, 50 centavos de Pix. Que vergonha, todo mundo me olhando. Eu falei, moço, já tem muito tempo que eu não pego um ônibus. Eu não sabia que a passagem estava assim. Até mais cedo eu fiquei sabendo que era 5. Eu peguei o dinheiro do pão para pagar a passagem. Aí o moço olhou para minha cara, sorriu de mim e falou, pode passar, varão. Varão não, pode passar, meu irmão. Aí eu passei, mas eu fiquei tão envergonhado que sentei no primeiro banco da frente e não olhava nem para o lado. Quem nunca viveu isso?
Que vergonha, meu Deus do céu, tinha R$1. E cheguei em casa e eu falei, Mona Lisa, ela falou o quê? Passei uma vergonha no ônibus, ela falou o quê? Eu não tinha 50 centavos para pagar para o moço. Eu pensei que era 5. Ela falou, mas você não sabia? Eu falei, não, quanto tempo eu não ando de ônibus? Que vergonha. Terrível isso. Mas quando eu andava de ônibus, todos os homens que estavam sentados, quando chegava uma mulher grávida, eles levantavam. Mas muito tempo atrás, eu vi uma coisa que eu fiquei abobado. Uma mulher que não estava grávida, chegou uma com o maior barrigão, e estava muito lotado o ônibus. E aquela mulher não levantou para outra mulher. Não levantou. O homem ficou tão incomodado que virou para a moça e falou assim, você não vai levantar para essa mulher? Não? Ela falou, não, eu estou muito cansada. Às vezes os iguais não se sensibilizam com a dor do outro. Digo eu, não, Senhor. Pode ser que essa mulher foi dos homens, porque se fosse até as mulheres, ninguém ia dar crédito para ela. Estão comigo aqui nessa mensagem? Tem hora que a gente tem que quebrar o protocolo. E ela, aí agora, voltando ao texto, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. É mais ou menos assim, talvez os homens já conheciam, dizendo, ela já tem 5, tem 6, quem sabe, né? Ela diz, encontrei um homem que sabe de tudo. Tudo. Porventura não é este, não foi os homens que entenderam. Cristo em nenhum momento disse que era o Cristo, mas ela conforme o que entendeu. Por isso que a conversão tem que aqui, mudar a nossa mente. Muitos anos atrás eu orava por alguns, eu era adolescente, pecados de estimação. E eu falava, Senhor, me dá força para vencer esse pecado. Senhor, me dá força para vencer essas dificuldades. Senhor, me dá força para vencer isso. E orava, e jejuava, e orava, e jejuava, e orava, e jejuava. Aí descobri uma coisa. O que eu descobri? Na verdade, tinha que parar de orar por aquilo. E eu tinha que me dedicar em buscar mais o Senhor. Quando eu comecei a me dedicar em buscar o Senhor por aquilo que Ele era, aconteceu uma coisa incrível. A força que eu não tinha, passei a ter. Eu pensei em algo. Aí você fala assim, está amarrado no nome de Jesus, o meu pensamento está cativo diante do Senhor, minha mente é fértil das coisas do céu, sai daqui. Passou alguém bonita na tua frente, meus olhos estão... Olha, obrigado, Espírito Santo, por lembrar. Lâmpada para o seu corpo são os seus olhos. A minha santidade passa também por aquilo que eu vejo. Eu sou muito fraco, eu sou muito fraca. Não é não. Você só está dando jejum para o teu lado espiritual e está alimentando a tua carne. Estou pegando pesado aqui não, né? Mas também estou pregando muito lerdo. Eu vou pregar mais gritando agora. 5 minutos finais, vou gritar como nunca antes. Aquela mulher percebe tudo que tinha, e quando ela viu Cristo, as escamas dos olhos dela caíram. Ela disse, é o Cristo. É o Cristo. Ela estava disposta a passar por cima dos erros dela por causa do Cristo. Ela estava disposta a receber a acusação daqueles homens, mas ela não poderia guardar aquilo que ela tinha descoberto, que aquele que estava diante dela não era um homem comum, aquele que estava diante dela era o Messias, era o Cristo prometido. E por isso o texto diz assim:
Saíram, pois, da cidade, foram ter com ele. Quem foi ter com ele? Todos os homens que aquela mulher falou. Versículos 39 e 42. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele, pela palavra da... Rapaz, isso é muito forte. Para quem era desprezada, eles creram em Jesus por quem? Para quem não tinha palavra diante dos homens, eles creram em Jesus por quem? Pela palavra da mulher. Porque quando Jesus entra na vida da pessoa, muda até a autoridade dela. Antes a palavra não servia de nada, mas agora a palavra é a palavra de Deus. É mensagem do coração do Pai. As pessoas estão pouco ligando para quem fala bonitinho, feinho, elas querem ouvir o poder de Deus. Esses dias não tem nada a ver com o que eu vou falar aqui, mas eu vou falar, né? Um tempo atrás uma pessoa me procurou e falou assim: pastor, eu quero sair da igreja porque o meu mistério é do fogo. O que está falando, irmã? Não, porque Deus me chamou para uma obra do fogo, já foi até profetizado. Falei, irmã, o que a irmã quer fazer? Ah, pastor, eu quero dar lugar ao manto. Olhei para a pessoa e falei, pode contar um negócio? Falei, desde quando me entendo de gente, as pessoas olham para mim, e depois que eu descubro que eu sou um pastor de uma igreja batista, fala, mas você é bate-bleia, hein? E eu nunca aceitei essa palavra, Dona Maria, de verdade. Porque a gente acha que avivamento é só para uma igreja. Eu vim do berço pentecostal de primeira onda, eu vim. Primeira onda, que não queriam nem ver televisão. Minha vovó é um exemplo disso. Que não podia andar de calça. Você lembra dessa? Que não podiam pintar cabelo. Que se não usasse brinco, se usasse brinco estava em pecado. Eu conheço um presbítero que foi excluído porque o pastor foi visitar ele na casa dele, ele estava sem camisa dentro da casa dele. Algumas pessoas não conhecem as histórias, por isso que às vezes viajam na maionese. Fala, quer fogo, né? No manto? Bate-bleia, não sou bate-bleia, eu sei de onde é minha origem, mas eu amo o fogo de Deus. Mas eu tenho a certeza que o fogo de Deus não pega por causa de profecias, ele pega por uma vida de dedicação ao Senhor. Não adianta ter uma igreja que tem um bocado de vaso que entrega profecia, e se você não consegue ler a Bíblia todo dia, não consegue orar todo dia, não consegue jejuar todo dia, você está vivendo pelo fogo dos outros, porque você é incapaz de orar todos os dias e alimentar o fogo do Espírito na tua vida. Estou pegando pesado aqui? Eu quero manto, pastor. Vai com Jesus, aleluia. Fazer jejum semanal não quer, né? Nos propósitos de oração não quer, né? Quando fala para ler a Bíblia não quer, né? Mas para o manto da revelação, vai para o caminho mais fácil, filho. Né, irmã Amanda? Eu de verdade não tenho nenhuma dificuldade em abençoar qualquer um. Agora, eu não quero perder ninguém. Quem chega para falar assim, pastor, falou, não vai, filho. Te amo muito. Não estou pronto para te perder nessa vez. Não estou pronto, não estou preparado para isso. Não estou. Agora eu vivi o pentecostalismo da primeira onda. Eu sei o que é o pentecostalismo da primeira onda. Eu não estou falando de pentecostalismo não, entende? Estou entendendo aqui? Eu não estou criticando
O que eu estou dizendo é, avivamento não tem placa denominacional. Uma pessoa que sai de uma igreja para ir para um culto de fogo em outro lugar porque ainda não entendeu o que é evangelho. Não é a igreja que tem que pegar fogo, é a vida dela que tem que estar incendiada pelo poder de Deus aonde ela estiver. Se eu estiver incendiado pelo poder de Deus, eu posso chegar numa igreja fria, que não glorifica, que não bate palma, que não pula, que não rodopia, que não tem música, que todo mundo nem sequer olha um para o outro, mas se a minha vida está incendiada em Deus, que a pouco, meu irmão, um começa também a glorificar, outro começa a dar aleluia, um começa a levar o evangelho mais sério, um começa a ler a Bíblia, outro começa a orar mais. As reuniões de oração aumentam, as reuniões da palavra aumentam. Estão comigo, Meriti? É vida com Deus. No final, quando chegar diante do Senhor, eu não posso falar: a irmã que me revelou, Deus falou, mas eu já te dei a palavra, porque você nunca leu? Que vida avivada é essa que depende do outro impor as mãos sobre você para você pegar fogo? Tem gente que só pega fogo. A gente impõe mãos aqui, tá? Eu não estou criticando, não. A gente gosta de impor mãos sobre os outros. Mas tem gente que só parece que só incendia quando o outro põe a mão no outro. Fala assim: ora por mim, por que você não ora por você? Eu aprendi isso lá, estou fazendo isso. Eu boto a mão na minha cabeça e falo: vem, fogo de Deus, vem, Espírito Santo, vem, Jesus, vem, aleluia. Estou meio louco às vezes, eu falo: não, Senhor, não aceita esse negócio não, sai zica da minha mente, sai zica do meu coração, eu sou tudo teu, Senhor. Estava no gabinete, estava com meu coração fechado, falei: Jesus, eu preciso ouvir tua voz, preciso ouvir tua voz, e eu orando, agora veio a presença. Me perdi na pregação, né? Fica firme, irmão. Vira para o teu irmão e fala do lado. Estou no outro patamar. Vira para o teu irmão do teu lado e fala assim: fique firme. Fique firme. Se dedique à maturidade. Crente maduro não fica ameaçando fogo na vida dos outros, se preocupa com o fogo da vida dele. Se o outro, mas o outro está frio, porque você está longe dele, porque você está com tanto fogo de Deus, se chegar perto vai pegar fogo também. Pega. Segue aí, Quilinho, obrigado, desabafei, estou levinho agora. Pai do céu. Obrigado, Jesus. Já estou no 42? Nem sabia. Então diz assim: e dizia a mulher: já não é pelo teu nome, teu dito que nós cremos, ou seja, pelo que você falou, porque nós mesmo o temos ouvido e sabemos que este é o verdadeiro Cristo e Salvador do mundo. Ponto. Aquele encontro com aquela mulher gerou algo sobrenatural. Visitantes não ligam para mim não, tá? Que às vezes a gente brinca assim, tá? Mas veja bem, todo mundo que tem Jesus, quando ele vai até o outro, ele vai falar das boas novas. Eu gosto da frase que a irmã Maria Alice muitos anos falou aqui nesse lugar, e eu tenho levado para onde eu vou. Você só dá aquilo que tem. Essa mulher só tinha vergonha antes do encontro com Jesus, mas depois do encontro com Jesus ela encontrou o seu propósito. Tem uma música assim: eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei meu bem mais precioso, eu encontrei o meu tesouro, eu encontrei o bem mais precioso. Quando nós encontramos esse bem precioso, a gente passa para os próximos. Se você pode, fique sobre os teus pés. Quero terminar essa celebração.
Vamos cantar um pouco.